Fala galera, tudo bem? Eu quero falar agora da provável escalação do Corinthians contra o Cruzeiro. Nesse domingo, o Corinthians pega o Cruzeiro em casa às 7h30 da noite na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians provavelmente ele vai com uma escalação reserva para pegar o Cruzeiro, porque o jogo contra o Rosário foi um jogo muito pegado, muita raça, fora de casa, um ambiente ali que não era favorável, tava torcida contra, os caras deram a vida ali, com um jogador a menos, então os caras teve um desgaste muito grande fisicamente, e como o jogo foi na quinta-feira, aí agora, para jogar agora domingo, não tem uma recuperação 100% ainda, então eu acredito que o Fernando Diniz vai com uma escalação reserva, eu acredito que o Fernando Diniz ele vai escalar o Hugo no gol, o André Ramalho e o Tchoca na zaga, o Angeleri na esquerda, o Pedro Milans na direita. No meio de campo, eu acredito que ele vai com o Alan, com o Matheus Pereira, com o Breno Bidon e Dieguinho. E no ataque, ele vai com o Guinegão e o Jess Lingard. Eu acredito que esse vai ser o time do Corinthians. Se eu fosse o Fernando Diniz, eu colocaria esse time. Se eu fosse o Fernando Diniz, eu colocaria o time reserva. Eu colocaria o time reserva para os caras poderem se recuperar. Porque se você coloca os caras agora, os mesmos jogadores para jogar agora, eles não vão render. Primeiro que eles não vão render fisicamente e tecnicamente eles não vão render. A cabeça deles vão estar na Libertadores. Porque, querendo ou não, você fica pensando que a decisão agora já é quarta, quinta-feira. Você já vai, no meio da semana, você já vai ter que decidir. Então, se você teve um jogo pegado na quinta-feira, aí você joga agora domingo, com o mesmo time, para jogar na quarta-feira de novo, o tempo de recuperação é muito pequeno. É pequeno, não tem como você recuperar fisicamente 100%. Aí, provavelmente, o cara não consegue render dentro de campo. Acredito eu que ele vai com o time reserva. Eu iria com o time reserva. Mesmo que você vai jogar em casa, se você ir com o time reserva, eu acredito que ninguém vai criticar ele. Ninguém vai falar nada por causa que a prioridade hoje é a Libertadores. Essa é a prioridade nossa hoje. E no Brasileiro a gente tá bem pra caramba. Se conseguir um empate ali, em casa tá ótimo, cara. Pra mim o empate tá ótimo. Você não pode perder o jogo. O empate tá bom. Eu acredito que o Cruzeiro vai com a reserva também. Ele vai mesclar bem ali. Aí acredito que os dois times ele vai com reserva, então vai ser até um jogo legal. Se conseguir empatar, tá bom. Se ganhar, perfeito. Se ganhar, é perfeito. Mas se não conseguir ganhar, se empatar, tá bom pra caramba. Eu estou vendo aí alguns portais que o Corinthians está retomando as negociações com o Memphis Depay. Que pra mim isso é um amadorismo. O presidente de um clube que nem o Corinthians, um clube grande que nem o Corinthians, não pode ceder à pressão. Ele não pode querer renovar com o jogador só por pressão, porque algumas pessoas querem que renova, patrocinador quer que renova, vai ser ruim para umas pessoas, vai ser ruim para outras. Uma administração de um clube passa muito mais do que isso. Não é somente você ouvir tudo e você acatar, você tem que tomar decisão, você tem que ser firme, porque querendo ou não, para o futuro do Corinthians, financeiramente falando, é melhor você não ter o Memphis. Eu entendo que ele é um excelente jogador, que ele faz a diferença, ele dentro de campo ele dá mais força para o Corinthians, dá força para os jogadores, dá mais moral. Eu entendo tudo isso, mas financeiramente não vale a pena renovar. Financeiramente não é viável para o Corinthians renovar com o Memphis. É isso que a maioria não entende, a maioria tá vendo só pela parte de futebol. E só pela parte de futebol não compensa, cara, se renovar com um jogador de 31 anos para ganhar 2 milhões por mês, mais o dinheiro das parcelas que o Corinthians deve para ele. Então, para mim, isso é uma loucura, cara. É uma loucura financeira fazer um negócio desse. E quem garante que dentro de campo ele vai jogar? Isso não dá pra gente garantir. Não tem como você
ter certeza que dentro de campo ele vai dar certo, que ele vai continuar jogando. Porque, por exemplo, assim, ó, se pelo menos nesse jogo de volta contra o Rosário ele tivesse pronto para jogar, aí beleza. Se você iria discutir uma renovação, tal, já pro cara chegar e jogar, mas se ele for fazer uma renovação, ele ainda vai ter que ter um novo contrato, vai ter que ser registrado, vai ter que entrar na preparação física. Então ele vai perder toda essa parte da disputa da Libertadores. Compensa? Realmente compensa? O Corinthians está contratando um jogador, não para agora, mas tipo, pro final do ano e pro ano que vem. Compensa fazer isso com o jogador? Compensa fazer um contrato desse? Só pra meio que agradar algumas pessoas? Eu não sei se compensa isso não. Pra mim isso aí é uma loucura financeira. Ele deveria, já que ele decidiu não renovar, ele deveria bater o pé e não renova. Acabou. Eu entendo que tem a dívida com ele, tem os 77 milhões que tem que pagar. Então, você chama o cara para negociar, coloca ali as parcelas que tem que pagar, as 4 parcelas, acho que trimestral, né? Semestral, não sei. Então, coloca as parcelas que tem que pagar e negocia com o cara e paga aquele valor que tem que pagar. Não precisa fazer um novo contrato para diluir essa dívida para começar uma outra dívida. Porque se você renova com o cara, você vai ter o salário dele de agora, o contrato novo de 2 anos, mais o valor das parcelas de agora, com a dívida de agora. Então, vai ser um montante muito grande. Se você não renova, você vai pagar apenas os 77 milhões, que é da dívida antiga. Você não vai ter uma dívida nova. Você vai apenas pagar o que você já deve pro cara. Isso aí é obrigação pagar. Você deve isso, você tem que pagar. Normal. Mas você fazer uma nova dívida, você fazer um novo contrato para você poder diluir essa dívida que você tem e pagar tudo junto, você vai fazer uma nova dívida para você pagar uma dívida antiga. Não faz sentido nenhum. Chama o cara para negociar, senta para negociar. Se o cara não quiser negociar, se o cara não quiser conversar, deixa o cara ir pra FIFA, infelizmente. Deixa o cara não quer fazer o quê? Vai ficar insistindo? Se o cara não quer negociar, deixa ir pra FIFA e depois negocia lá. Guarda o dinheiro e paga tudo de uma vez. Daqui 1 ano, daqui 2 anos que chegar o transfer ban aí, e segue a vida, cara, bola pra frente. Por que o Palmeiras e o Flamengo estão muito à frente do Corinthians, financeiramente falando? Questão de clube, de título, o Corinthians está bem à frente. Só que, tipo, o Corinthians nem se compara com o Palmeiras e Flamengo. O Corinthians é o maior do mundo. Para mim, o maior clube do mundo é o Corinthians. Só que, financeiramente, os caras estão muito à frente da gente. Financeiramente, você vê o que o Abel faz no Palmeiras, o que ele dispensa de jogador, que ele vê que o cara não tá rendendo mais, ele dispensa. O Flamengo vê que o cara não tá rendendo mais, ele dispensa. Então, isso aí, querendo ou não, no começo parece que é uma coisa ruim, mas se você começa a se livrar dessas dívidas, você começa a se livrar desses jogadores que aparentemente não estão rendendo em campo e ganham muito, você pode colocar um cara mais barato ali. O Corinthians, na situação que ele tá, ele não deveria pensar em renovar com o Memphis, ele deveria pensar em contratar jogadores baratos. O foco do Corinthians hoje é pagar o transfer ban. O Corinthians não pode contratar jogador. O Corinthians está com transfer ban. Aí você pensa comigo, você tem um transfer ban para pagar e você quer renovar com o Memphis pagando 3 milhões por mês pro cara? Não faz sentido nenhum, cara. Então é mais fácil você não renovar e pagar os transfer ban. Que aí você vai lá na Série B, você vai na Série C, procura jogadores bons que vão sair muito mais barato e põe para jogar, que você vai ter uma revenda muito, muito acima. Você vai ganhar dinheiro financeiramente. Então, para com esse negócio de ficar querendo renovar com o Memphis, para com esse negócio de querer pensar em fazer um novo contrato, pague essa dívida que tem que pagar, segue a vida e contrata jogadores novos. Os caras que estão ali hoje correndo, esses caras merecem moral. Porque é esses caras que estão dando a vida pelo clube. Que os caras fizeram lá em Rosário, contra o Rosário, pelo amor de Deus, o cara jogou muita bola. E o Memphis Depay não tava lá para ajudar.
O Memphis não tava lá pra ver esse jogo. Quem deu a vida lá foi Pedro Raul, foi Garro, o Alan. Esses caras jogaram bola. Então tem que dar moral pra esses caras, pô. Não posso ficar pensando em renovar com o Memphis. Passado é passado. Deixa o cara embora, negocia a dívida aí, paga o cara e bola pra frente. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e vai Corinthians!